Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, nós já estamos, já está no último ano, né, do curso de Teologia, e hoje nós vamos falar, então, continuando a história da eclesiologia, a prática da igreja, nós vamos conversar, então, sobre sacramentos. O que são sacramentos, né? Sacramentos da vida e a vida do sacramento. Então, os sacramentos são sinais de qual faz uma ligação entre nós e Deus, Deus e nós. Mas no sacramento da Igreja Católica, a gente sabe que eles são 7, mas são os sacramentos que a Igreja administra, vamos dizer assim, né? Esses sinais. Então, são sinais visíveis do Deus que nós não vê, que a gente chama de Deus invisível. Então, são o sacramento do batismo, da confirmação, que a gente chama de crisma, a Eucaristia, a penitência, que é a confissão, a unção dos enfermos, ordem, que é para o sacerdote, para os diáconos, e o casamento, que a gente chama de matrimônio. Então, esses sacramentos, a palavra sacramento não tem na Bíblia, mas a Bíblia é cheia de sacramentos. É cheia de sacramentos. Sacramentos, então, são sinais. A gente vai começar com o estudo da Bíblia. Está no livro do profeta Isaías, né? A nossa Bíblia aqui canônica. O texto é o Isaías 55, 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Olha só o que está falando de sacramento aqui, olha lá. O Senhor disse, da mesma forma como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não volta sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar a semente, a fim de produzir para o semeador e alimento para quem precisa comer. Assim acontece com a minha palavra, que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado aquilo que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu vos mandei. Olha só, qual a comparação que a Bíblia faz aqui? Que a chuva cai do céu e ela molha a terra e ela corta a semente. E a semente germina, quer dizer, brota e cresce e produz alimento para nós. Todos nós precisamos de comer. Se não tiver comida, nós morremos. Então, a água, o alimento, o ar, tudo são sacramentos. É aquilo que nos dá vida, da vida. Muito bem, essa comparação ele faz com a palavra de Deus. A chuva e a neve. Faz brotar a semente. E a palavra de Deus, você escuta, eu escuto, entra no nosso ouvido, vai até o nosso coração. E isso também para dar frutos, não é à toa. Então, ouve a palavra de Deus para poder transmitir para os irmãos e as irmãs aquilo que Deus quer de nós. Então, toda a igreja é sacramental. Essa união do homem e da mulher com Deus é uma ligação aonde a gente vai conversando sobre as coisas de Deus. Aqui vai falar, que quando aquele homem, né, o Evangelho está em 2 Marcos, está também em 2 Mateus, né, ele diz assim, pega, né, levar o homem lá para ser
para ser curado, aquela cena, né? 4 homens carregando uma pessoa que estava aleijado, que não podia mais andar. E chegou lá, aquela multidão, não dava para entrar. Então o que que eles fizeram? Não desistiram. Subiram no teto, abriram e desceram o homem para uma corda até na frente de Jesus. Quando Jesus viu aquela cena, ele pensou assim, vendo a fé que eles tinham, ele diz, seus pecados estão curados. Estão perdoados, perdão. Seus pecados estão perdoados. Mas perdoa pecado, o homem sarou? Não, o homem não foi lá para ser perdoado pecado. Ele foi lá para ser curado. Na segunda parte ele diz, pega a sua cama e vai embora. Então, os sacramentos são um sinal. Vou até ler para vocês aqui, olha. Essa íntima ligação que não entendemos de forma interior, ela é feita por meios externos. E esses são os sacramentos, um sinal visível de um Deus invisível. A igreja é sacramento por excelência, pois santifica, consagra e constrói o reino de Deus. Então é muito importante, os sacramentos são sinais. Por exemplo, você vai andando para a rua e você encontra uma pessoa querida e a pessoa passa, você olha, aquela pessoa passa, nem olha para você. O que você vai pensar? Nossa, o que será que aconteceu? Será que ele está com raiva de mim? Será que ele está doente? O que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada, às vezes ele não viu, ele está distraído. Mas quando ele passa e fala, bom dia, tudo bem, como é que está você? Pronto, acabou, né? Você fica feliz com aquilo ali, né? Então, tudo na vida é sacramento. Tudo aquilo que recorda alguma coisa. Então a vida é cheia de sacramento. Quando colocaram aqui esses 7 sacramentos da Igreja Católica, a gente só fica pensando nesses 7, né? Mas não, tudo na vida é sacramento. Quando você olha uma cachoeira por olhar, não é sacramento. Mas quando você começa a ver a beleza daquela água correndo quantos milhões de anos ali, e a água vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ninguém sabe como isso acontece. Quando você vê uma mina de água nascendo, já parou para parar? Ou melhor, você já parou para ver, para contemplar? Parece um coração batendo assim, ó. Quer dizer, aquela mina de água é um sacramento. Por quê? É um sinal visível, a água que nos dá vida. Você vê da onde que sai todas essas águas que formam esses grandes rios que tem no mundo inteiro. Nós estamos cheios de rio subterrâneo na Terra, mas nós não vê. Mas ele existe. Mas quando ele brota, aí nós vê. Isso são os sacramentos. Quando eu era jovem, meus 10, 12 anos de idade, eu lembro que é interessante, acho que muita gente já fez essa experiência também, né? O meu pai, ele entrava, deixava o chapéu em cima da mesa. Quando eu olhava aquele chapéu, eu lembrava do meu pai. Ah, meu pai já chegou, já deve estar fazendo alguma coisa aí no quintal. Quando meu pai morreu, eu olhava o chapéu dele, eu lembrava dele com carinho. Tanto tempo ele usou aquele chapéu. Então, aquele chapéu se tornou para mim um sacramento. O Leonardo Boff, que escreveu o livro, ele escreveu um livro, né, sobre os sacramentos, porque o livro, para falar de sacramento da Igreja Católica, tem 522 páginas. Então não é bastante coisa para a gente aprender, né? E ele diz que o pai dele fumava cigarro de palha e tinha lá um cinzeiro, ele deixava lá a bituca do cigarro, que a gente chama, né?
E quando ele olhava, quando o pai dele morreu, ele conservou aquele cinzeiro, aquele pedacinho de cigarro. Porque quando ele olhava para aquele cinzeiro, quando ele olhava para aquela bituca de cigarro, ele lembrava do pai dele. Então isso aí se tornou para ele um sacramento. E ele fala também de uma caneca de alumínio, de qual todos tomavam água. Como diz o mineiro, bebia água, né? Então todos tomavam água ali. E aquela caneca passou por toda a geração. Nasceu crianças, cresceu, morreu gente e a caneca ficou lá. Mas quando você olhava a caneca por fora, ela era uma caneca como qualquer outra. Talvez até mais feia, está mais desgastada, muito velha, muito antiga. Mas quando você olhava a caneca por dentro, você lembrava que ela deu de beber para muita gente. Então, aí tornou-se um sacramento. Então, o sacramento, para mim, meu irmão e minha irmã, para você, são tudo aquilo que representa alguma coisa. Hoje, nós estamos vivendo a modernidade. Para nossos pais e para nós também, o sacramento da igreja era muito importante no passado. Hoje em dia já não estão dando muito mais importância. É uma pena, porque os sacramentos, eles são sagrados. Por que é sagrado? Porque faz uma grande ligação entre eu e Deus, Deus e eu. Então, quando a gente vai, quando você vai domingo ou qualquer dia da semana na igreja participar da Eucaristia, ali está você faz memória, você faz memória do passado, memória que Jesus passou por essa terra, fazendo bem, curando as pessoas, partilhando o pão e ensinando o reino de Deus. Isso é a Eucaristia, não é verdade? Quando você vê o batismo, a importância do batismo, né? O batismo significa imergir, né? Mergulhar nas águas. E ninguém vive sem água. Aqui está o grande sacramento da vida. Sem água, nós todos não viveremos. E a água, ela simboliza o sacramento do batismo. Quer dizer, o sacramento da vida e a vida nos sacramentos. Batismo significa limpeza de todos os pecados, significa renúncia. Você é batizado, você entrou na comunidade de Jesus e você vai e deve fazer aquilo que Jesus fazia. Falar dos projetos de Jesus, né? E eu vou até ler aqui, ó. Depois da sua ascensão ao céu, Jesus não esqueceu os homens e as mulheres, mas encontrou meios para fazê-lo participar da sua vida divina e comunicar-lhes a sua graça. Estes são os sinais sagrados instituídos por Jesus Cristo para conferir aos homens e às mulheres a graça divina. Foram confiados por ele à igreja, que administra estes sacramentos. Olha que coisa bonita, né? Quando você fala do sacramento, né? Então, o sacramento do batismo, eu já falei um pouquinho, já falei da Eucaristia. São sacramentos que, quando a Igreja Católica, leva as crianças para batizar. Não, mas não é obrigado a batizar criança. Não, ninguém é obrigado a fazer nada.
Leva lá, a Igreja Católica colocou vamos supor, essa prática, porque ela confiava que quando você e eu levam nossos filhos para batizar, a gente vai dar continuidade depois. Se levar para batizar e nunca mais ensinar nada, não vai resolver nada, né? Então, é o que faz milhares de pessoas. Batiza e vai embora. Não vai resolver nada. O importante é o segmento depois disso aí. E levar para a igreja, ensinar e viver também na prática o batismo, né? Depois do batismo, vem então a preparação para a Eucaristia, a comunhão. Aí você faz uma preparação para a Eucaristia, tem a primeira comunhão, continua vivendo na igreja, depois vai ficando jovem, vai adolescente, aí você mesmo vai confirmar aquilo que os seus pais fizeram para você, que é a crisma, é a confirmação daquilo que meus pais quiseram para mim, eu quero também. Ah, mas eu não quero batizar a criança, deixa quando ele crescer, ele resolve. Não tem problema. Não. Ah, mas se ele morrer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus é cheio de misericórdia. No passado, colocaram alguns mitos sobre esse assunto. Mas é a igreja do passado, agora a gente evoluiu. Aquele tempo não estava errado. É o que ele sabia. Dizia que a criança que morre sem batizar ou nasce morto vai para um lugar chamado limbo. Limbo seria um mito, é um mito, certo? Não é verdade? É aquilo que é um lugar escuro e as crianças ficavam lá dia e noite naquela escuridão, rezando para o mundo acabar. E daí, quando o mundo acabasse, Jesus descia e batizava eles, vão para o céu. Pessoal, vamos parar para pensar. Será que Jesus vai querer o pai com a mãe que não vive o cristianismo? Milhares de pessoas que não tem religião nenhuma. Essas crianças vão morrer, vai ficar nesse lugar escuro a vida toda? E onde fica a misericórdia de Deus? O Jesus misericordioso. Então são mitos que colocaram para pôr medo. Não, isso não existe. Deus é cheio de misericórdia, né? E depois da crisma, crianças, vamos falar rapidinho aqui sobre os 7 evangelhos, 7 sinais, né? Aí depois do batismo, então vem a Eucaristia, vem a confirmação, que é o crisma, né? Depois vem a penitência, que é a confissão. O que é isso? Todos nós, na nossa vida, nós não somos perfeitos. Nós estamos cheios de defeitos. Todo dia a gente faz pecado. Mas todo dia lá na mesa, todo domingo, na mesa da Eucaristia, Jesus perdoa nossos pecados. Nós reza lá o ato penitencial. Deus, perdoai os nossos pecados, né? Vai lá. Então, quer dizer, é o próprio Deus da vida, né? Deus Todo-Poderoso, né? Tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados. E um dia, se Deus quiser, nos conduza para a vida eterna. Não é essa oração que a gente faz lá? Então, a oração penitencial. Mas, às vezes, você tem necessidade de conversar com alguém sobre aquele assunto. Mas você quer só alguém que você possa confiar. Aí você vai confessar com o padre. Na Igreja Católica é assim. Mas você pode confessar com os amigos também, com os irmãos? Pode. Deixe de ser a pessoa de confiança. Mas a confissão, vamos dizer assim, da igreja, aí é com o padre, o sacerdote. Só ele pode fazer. E o padre nunca... A história da igreja tem 2000 e poucos anos, né, que vocês sabem. Nunca um padre revelou. Até hoje esse pecado a igreja não tem, tá? Esse não. Até hoje nunca um padre falou para alguém o pecado de alguém que confessou. E não é para falar mesmo, né? Não é para falar mesmo. Não pode falar. Então esse é o sacramento da confissão. E depois também nós temos o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente falava extrema unção. Que é isso agora, né? Extrema unção. Tá morrendo, tem que ir lá dar a unção dos enfermos. Não. A unção dos enfermos, eu recebi a unção dos enfermos já 2 vezes já.
Então, quando você está passando por um momento difícil, você está doente, alguém vai te visitar, leva lá uma água para você, ou faz uma comidinha para você, ou passa a mão na sua cabeça, ali também é um sacramento. Ali também é a unção dos enfermos. Isso também é sacramento, é sinal que você é amigo e amiga da pessoa. Agora, na igreja oficial, aí é o padre que faz a unção dos enfermos. Pega o óleo bento e leva lá e vai ungindo parte por parte. É um sacramento muito. Eu, quando recebi o sacramento dos enfermos, para mim foi uma maravilha, duas vezes. Uma vez em 1990, que eu fui assaltado, e eu fiquei no hospital ali por uns dias, e eu recebi a unção dos enfermos. Muito bom. Outra vez, quando eu fiquei doente com pneumonia também, o padre perguntou se eu queria, eu falei, quero. E estou aqui, graças a Deus, com saúde, né? Então, um sacramento que é recomendada para quem está. E está na Bíblia lá, está na carta de Tiago, que diz assim, ela, está enfermo alguém de vós, mande chamar o sacerdote da igreja, e ele reze sobre ele, ungindo-o com óleo, molhe-o, em nome do Senhor, e a oração dos enfermos. O Senhor fará levantar-se, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Olha que bonito. E depois vem a ordem, né? O sacramento da ordem é exclusivamente para quem quer ser padre, né? Ou diácono também, né? Recebe o sacramento da ordem, que tem toda uma preparação para a ordem. Quer dizer, ordem sacerdotal, diaconal, você recebe aquela ordem. E quer dizer, você vai sair por aí. E quem foi que recebeu a primeira ordem de fazer um trabalho na Bíblia? Maria Madalena. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para ela. E depois falou para ela, vai lá na Galileia, avisa o Pedro e todo o discípulo voltando para lá. Para começar tudo de novo. Está nos evangelhos segundo Lucas e segundo Mateus. E ela foi. E reuniu os apóstolos e Jesus foi lá. Então foi a primeira. A samaritana também. Vocês estão lembrados? Jesus vai lá, avisa o samaritano tudo que você viu. E ela foi avisar. Olha, eu encontrei aquele que é o Jesus, o Mestre. Duas mulheres recebeu a ordem de evangelizar, né? E depois, pessoal, o matrimônio. O matrimônio também é uma vocação. O matrimônio é o casamento entre homem e mulher. Viver o projeto de Deus, o projeto do amor, um respeitando o outro, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na dificuldade, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E também está na Bíblia, pessoal, lá no livro dos Provérbios. Olha lá, diz assim, ó, quem encontra uma mulher virtuosa, encontra um bem, recebeu um favor de Deus. Não desdenha de uma mulher sábia. Uma bondade graciosa vale mais do que pérolas. Olha que bonito. Quer dizer, quando você recebe uma mulher ou um homem, que é o seu marido, você vai para sempre ser feliz de ser o casamento. Então hoje nós vamos ficando por aqui, mas vai ter outros encontros sobre o sacramento e a gente vai conversando. Vocês pegam os textos bíblicos, vai acompanhando, que isso é muito importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.